Tá. Então, bem-vindos e bem-vindas ao segundo podcast CMDC, que quer dizer Círculo da Música do Círculo, no qual a gente convida pessoas muito especiais para serem nossos entrevistadores e entrevistadoras convidados. E, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Consorte. Eu sou Zusa Gonçalves. Eu sou Ronaldo Crispim. E nós somos aí a Música do Círculo. E hoje temos nossa convidada especialíssima e, por sinal, minha parceira, Paula Castiglione. Uma salva de palmas para Paula Castiglione. E quero já começar, então, dando o perfil da Paula Castiglione, perfil resumidíssimo. Para quem não conhece, Paula, aí você me ajuda aí. Pianista, regente, professora de música, pesquisadora musical e está se preparando para o doutorado. Uau, certo? Cantora também, cantora. E cantora. Regente de coros, rege 18 coros na EMESP. 18 coros. EMESP e Projeto Guri, se somar ambos, sim. E isso nos leva ao tema de hoje, que o tema de hoje, proposto pela Paula, é voz, canto coletivo e regência. Então, antes de passar a bola para você, nossa entrevistadora convidada, eu quero resgatar aqui com os meninos como é que a gente conheceu a Paula Castiglione. A gente conheceu a Paula, foi, se eu não me engano, na fritura, tipo, pessoalmente, assim, né? Foi na fritura. O Ronaldo foi diferente. Pode soltar o microfone, Ronaldo, deixa aberto. Eu conheci a Paula antes, a gente fez um curso de gestos sonoros. Percussão, gestos sonoros com o Bruno, né? Com o Bruno Duarte. Lá no Sesc Vila Mariana, a gente se encontrou nessa oficina. 2012. E aí depois, bom, eu acho que eu te conheci na fritura, né? Zusa também? Ali. Zusa não. Eu acho que a gente se conhecia da Unesp, mas eu não lembro. Da Unesp. Eu lembro. 2006. Coro de câmara. Você lembra de mim? Lembro, só que você não era você, né? Você era o Júlio. A gente cantou no coro de câmara juntos. Em 2005, 2006 na Unesp. É que eu era tão turista nesse coro que eu não lembro direito. Era um coro bem importante, assim, pra mim. Muito bem, então eu passo a bola então para você, Paula. Vou te chamar de Paula, não vou te chamar de amor aqui, tá? Vou te chamar de Paula. E aí, então, a partir de agora, a bola está com você. Você pergunte pra gente, tire suas dúvidas, faça seus comentários e também fique à vontade para compartilhar tudo que você quiser, porque também você tem muita coisa para compartilhar. E o Zusa tá pedindo a palavra, é isso? Isso, é só para explicar para vocês, você telespectador, que às vezes eu vou virar de lado aqui, porque o meu computador tá aqui, e às vezes eu quero ver o que o pessoal tá comentando aqui no chat do YouTube, né? Por enquanto temos Daniel Chucide, Dani Boy, dizendo: oi gente, saudades, Paula Deusa. Beleza, então gente, oficialmente passada a bola para você, Paula Castiglione. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Não vou ficar me alongando nos agradecimentos, que eu acho que a melhor forma de agradecer é o nosso convívio, a honra que eu tenho de ter vocês perto de mim e compartilhando as práticas aí, que eu acho que se dialogam muito. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês que esse tema vem da minha prática, né? Esse tema não veio do livro, ele não veio de uma dissertação de mestrado, ele vem do que eu sou, do que eu vivo, né? Então, tratar desses três elementos, voz, canto coletivo e regência, é tratar um pouco do que é a minha experiência prática, né? Não só uma experiência acadêmica, que claro é importante, mas vamos afastar essas ideias da Torre de Marfim e colocar isso na vida das pessoas, que é o que eu entendo onde a gente se encontra. A gente se encontra nesse lugar, de trazer a música para a vida das pessoas. E no começo foi o que mais me chamou a atenção, como vocês incluíam as pessoas nas práticas artísticas de vocês. Eu queria muito começar pelo elemento voz,
porque é o nosso instrumento orgânico, né? É onde a gente primeiro se expressa na nossa vida humana, né? Onde a gente primeiro chora, pede atenção. E o que eu queria muito saber de cada um de vocês, eu acho que pode começar pelo Zusa, é entender qual é a importância da identidade de um ser através da sua voz e o que isso primeiramente se relaciona com o trabalho de vocês. Então essa é a pergunta, como que a voz demonstra a minha identidade, quem eu sou, e como isso dialoga com o trabalho que vocês fazem? Olha, é muito interessante isso, né? Porque o trabalho da música do círculo tem muita preocupação de fazer a pessoa estar à vontade em ser quem ela é, né? Em tudo que ela traz. Isso também é algo que a gente aprendeu muito na pedagogia da cooperação também, esse princípio, né? Da integridade, de você ser quem você é. Com o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você gosta, o que você não gosta. E a voz, como você falou, tem uma relação direta com a nossa identidade, né? É só experimentar falar de um jeito diferente, que eu vou ver, não, mas esse não sou eu, né? Não, mas você podia falar desse jeito, é uma possibilidade que está totalmente disponível na sua voz. Mas é estranho, soa artificial, soa que você está fingindo ser outra pessoa, porque voz e identidade estão muito relacionadas. Então, eu acho que na música do Círculo, essa ideia de, vem ser quem você é e fica à vontade para isso, ajuda as pessoas também a se manifestar vocalmente como elas são também, né? E manifestar a sua identidade através da sua voz. E aí, para mim, tem uma imagem muito bonita que é a de dar voz, né? Eu acho que na música do Círculo a gente tem feito isso, a gente dá voz a todo mundo, né? E eu acho muito bonito essa possibilidade de criar espaços onde a gente pode dar voz a todos, no fazer musical e fora dele. Faz sentido aí, rapaziada? Ronald, o que você acha sobre isso? Ronald, é possível a gente conservar essa expressão e tudo que o Zusa disse no trabalho de vocês? Eu tô, eu tô pensando que me veio na lembrança uma fala fez uma oficina uma vez com o Marcelo Petraglia, e tem um trabalho incrível, né, ligado à música, ligado ao ser e tal. E eu lembro de uma coisa que foi muito marcante para mim, que quando surgiu um tema, né, um assunto lá na conversa a respeito do som, né? E eu achei muito legal, foi muito marcante para mim essa ideia de que, por exemplo, a gente tem uma cultura que é muito visual, né? E a visão, de alguma maneira, né, brincando assim um pouco com isso, ela tá ligada à superfície das coisas, né? Quando a gente usa a visão, a gente acessa o que está na superfície. E quando a gente lida com o som, a gente lida com o que está por dentro, né? Então, por exemplo, se eu olho uma parede, eu não sei exatamente como ela é por dentro. Eu vejo a superfície dela. Eventualmente, se eu dou uma batidinha, eu escuto se ela é mais rígida, mais dura, se ela tem algum espaço interno, enfim. Ultrassom, né? Os exames que a gente faz com som para descobrir como está por dentro. Então, me vem esse lugar, né? Como o som revela o interior, né? E aí fazendo aí essa conexão com o que o Zusa trouxe, né? Então, é na hora que pode vir a voz, por exemplo, talvez é um momento que a gente possa encontrar a pessoa com aquilo que ela é mesmo, né? Internamente, não só com aquilo que ela está aparentando ser. Então, aí o que eu acho que é desafiador, eu acho, né? Usar a voz, porque, não, justamente aí eu estou revelando quem eu sou. Então, eu penso que construir espaços de confiança sejam muito importantes para que seja revelada a voz e, consequentemente, a identidade ou aquilo que a pessoa é,
ou o que ela é naquele momento, né? Enfim, então eu acho que a voz é desafiadora também por isso, assim, né? Para além de questões técnicas, essas questões do revelar-se, assim, né? Então, para mim é isso, construir um espaço de confiança e de cumplicidade para que essas identidades possam se relacionar. E aí, Pedrox? Cara, não tenho nada para falar, não. Acho que vocês já falaram tudo, assim. A não ser que a Paula tenha alguma outra pergunta em relação a isso, mas não me vem nada em mente, não. Tem um rabicho dessa mesma pergunta. O estereótipo do cantor é aquele ser que tem um dom, que tem um talento, né? E tem uma voz. E é um estereótipo da sociedade, o dom do cantor, aquela pessoa que tem voz boa para cantar, ou a pessoa que tem talento, que tem uma natureza cantante. É um estereótipo e eu entendo que o trabalho de vocês busca a inclusão. Então, talvez para o Pedro, é possível trazer a prática vocal para uma pessoa que entende que a vida toda não atingiu esse dom, esse talento? Como que o trabalho de vocês convida para olhar essa possibilidade vocal, sendo que todo ser pode cantar se a gente acessar os elementos que viabilizam o canto, né? Que ele não é uma prática para quem tem dom e talento, como a sociedade coloca, como existe esse estereótipo. Você está perguntando se é possível incluir as pessoas e se depende de talento ou não, é isso? Quase. Como que o trabalho de vocês traz a possibilidade de cantar para qualquer pessoa? Né? Sendo que a sociedade não traz essa possibilidade, né? O canto tradicional, não, olha, você tem que estudar 5 anos para você ser um cantor. E claro que tem mesmo, né? A gente demora 20 anos para formar um cantor. Mas como que o trabalho de vocês abre essas portas? Como que a inclusão pode ser um caminho muito seguro para esse percurso, né? Eu acho que começando por eu quanto o Ronalds, assim, a gente tem muito menos propriedade do que o Zusa, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente é um exemplo de... Poxa, você não precisa estar super profissional, tecnicamente avançado, né, para fazer música. Então, acho que um dos jeitos de comunicar isso é pelo exemplo mesmo, assim, né? A gente desafina, a gente não tem técnica vocal, né? Eu e o Ronalds, assim, o Zusa que manja mais disso. E eu acho que a gente cria espaços que as pessoas também se sintam confortáveis, assim, de brincar e de se acolher, né? Eu acho que as nossas dinâmicas, quando a gente propõe as nossas dinâmicas, elas sempre têm uma intenção de ser um espaço confortável, não um espaço expositivo, não obrigatório, um espaço que a gente possa acolher e que não haja também nenhum tipo de punição por a pessoa sair do ritmo ou sair do tom ou cantar alguma coisa que a gente esperava outra coisa, a pessoa canta, sei lá, uma ideia que ela teve lá na hora e saiu um pouco da proposta. Então a gente sempre tenta acolher, né? Isso não quer dizer que valha qualquer coisa. Então a gente sempre tem assim uma proposta. A gente sempre tem uma ideia, um lugar que a gente quer chegar, um processo de polimento. Mas a intenção é propor essa dinâmica e, ao mesmo tempo, acolher e ir direcionando a partir do acolhimento, eu acho, assim, né? Até porque, se a gente pensar em termos, assim, fisiológicos, quando a pessoa está tensa, quando a pessoa está com medo, está nervosa, o corpo ele fica tenso, a musculatura fica tensa, assim, né? A pessoa fica mais inibida. Então, quanto mais estressada a pessoa tiver, menos o corpo vai estar relaxado para conseguir também relaxar as cordas vocais, para ter, né? Tem uma consequência emocional que reverbera numa consequência
fisiológica também, né? Então, acho que é isso, assim. E você, Ronalds, o que você acha? Acho que vou nessa linha aí também. Eu tenho muitas dificuldades, né, com a questão do canto e tal, né? Eu acabo no trabalho, eu normalmente levo mais para percussão, né, que é onde eu fico mais confortável. E de fato é um desafio estar ali cantando para um monte de gente, né, e propondo coisas. Então tem essa coisa do exemplo e acho que tem um outro lugar que é, por exemplo, nas rodas que a gente faz, eu acho que a gente não está numa relação performática de certo sentido, né? Tem uma performance ali acontecendo, mas às vezes tem mais um caráter ritualístico, não sei se mais, mas tem um caráter ritualístico, né? Da gente estar junto aqui, né? Então, acho que essa ideia de que, sei lá, eu não estou num palco cantando para um monte de pessoas me assistindo com uma certa expectativa do que tem que ser aquela estética, sei lá. Então, o fato de estar num lugar que, sim, existe uma performance, mas não é esse lugar performático do um espectador, né? Enfim, eu acho que isso de alguma maneira ajuda também, né, a trazer a voz, mesmo que não seja nessa estética esperada, né, ali culturalmente ou no mercado também, né? Porque não dizer assim, não existe uma estética que é de mercado, né? Então, acho que esse aspecto ritualístico também, pô, a gente está em roda, a gente está em círculo, e a gente está o tempo todo querendo dizer assim, a gente está em círculo, a gente está em comunidade. Então, assim, ó, a gente vai te apoiar naquilo que você é e flui aí, né? Traz aí o que você tem para trazer. E acho que é isso, né? Como o Pedro falou, não é qualquer coisa, mas a gente está lá justamente para se apoiar e para ajudar, né? Então, a nossa prática é uma prática que também vai buscando caminhos no fazer, assim, a gente está fazendo e vai, opa, a gente vai tentando buscar esses caminhos. E mais do que dizer assim, tá errado o que você está fazendo, é mais, experimenta um pouquinho por aqui agora, né? Então, não sei, acho que essa maneira também de lidar né, com dar esses contornos ajudam também, né, a criar esse espaço. E acho que tinha mais coisa, mas agora falhou aqui. Acho que o Zusa pode... Diga. Não, o que eu acho muito, muito impressionante é que em nenhum momento a inclusão significa não busca da arte ou a não busca da afinação, né? E às vezes a gente tem essa mania de contrastar as coisas. Não, que se há inclusão, não há arte. Há, né? E eu entendo que o trabalho de vocês é muito isso. E eu nunca vou esquecer a primeira sensação da primeira fritura assim, que eu tive. Né? Eu quero muito, assim, sempre que eu vou numa fritura eu falo, eu não quero esquecer aquela primeira sensação, porque a gente vai indo e as sensações são múltiplas, mas eu sempre quero cultivar aquela primeira, que eu entendi, ninguém me explicou nada, a gente fez, a explicação pela ação é o saber, né? O Rubem Alves fala que não fazer é não saber. Então, a quantidade de conhecimento que a gente pratica na ação e depois para e reflete naqueles momentos que a gente decanta e fica em silêncio, é o tecido das falas de vocês, né? É buscar trazer o ser aberto, como o Pedro falou, sem tensão, mas com tonos aberto e para a gente receber a voz dele, a gente quer receber a identidade dele, o que ele tem para trazer e claro, a gente quer melhorar junto, né? Isso que eu entendo que vocês falam. Eu lembro, me lembrei aqui de uma coisa, só para complementar. Eu me lembro que eu cresci numa cultura que dizia, né, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bonito, o que é feio, né, que diz, acho que ainda é assim. E eu lembro uma primeira vez que eu escutei uma gravação de uma coisa que tinha a ver com cultura popular, assim, né? Sei lá, uma coisa de festa de cultura popular, do boi e tal, ou do cacuriá, não sei. Eu lembro de ter ouvido uma coisa e causou um estranhamento, assim, para mim, aquela voz, porque ela não era aquela voz que estava nas rádios, que estava, né? Voz Nossa, pasteurizada, né? Uma voz pastosa, assim, né? Então Uma tinha uma voz coisa ali que original. eu lembro que causou um estranhamento. E
E aí, por exemplo, acho que eu ouvi uma coisa uma vez, era Cacuriá, né, que é do Maranhão, um ritmo lá, né, do Maranhão, uma manifestação. E eu lembro de ter, nossa, teve um estranhamento ali para mim, naquela voz, naquela maneira e tal. E eu tive a felicidade, a oportunidade de estar numa roda de Cacuriá no Maranhão. Cara, é impressionante. Impressionante o vigor, a energia e o quanto ouvir aquela voz daquele jeito era bom, assim, sabe? Então, eu lembro de para mim ter sido também um divisor, assim, em algum momento, quando eu comecei a perceber, né, que não, pô, não tem que ser desse jeito aqui, né? Porque eu ficava comparando, né? E a comparação não me ajudou. Mas eu lembro quando eu vivi uma coisa de roda de cultura popular, assim, nossa, aquilo me tocou numa profundidade, assim, e tem muito mais coisa, né? Tem muito mais elemento além da afinação precisa. Tem muito mais coisa em jogo no cantar, eu acho. Mas diga lá, Azusa. Pô, tanta coisa, cara. Eu acho que, bom, primeiro, até estando mais em contato esses dias com algumas pedagogias vocais mais contemporâneas e mais conectadas com o que a ciência tem dito sobre a voz, né? A gente percebe que a tradição da pedagogia vocal, ela está muito mais conectada a estéticas específicas do que exatamente ao funcionamento de fato da voz do ponto de vista científico. Então, existe um olhar de julgamento em relação a outras práticas que existem, especialmente na música popular, que existem, que são presentes e que são feitas de forma sustentável, com saúde vocal, mas que não se enquadram dentro de determinado padrão estético e por isso a pedagogia vocal não tem espaço para elas, né? Então tem algumas pessoas aí, tenho acompanhado, bom, o Wagner Barbosa, que é um mestre aí dessa área, né? E eu tô fazendo um curso aí com ele foi um professor há muito tempo. E tenho visto uns vídeos de um cara com a Lari, eu e a Lari estamos assistindo muito o Ariel Coelho, né? Fala umas coisas muito interessantes sobre isso, sobre como existem tantos cantos por aí que você pode aprender e fazer ele de jeito sustentável, né? A gente vê pelo rock and roll, os drives e tal. E tudo isso é parte da voz e é saudável e a voz faz, mas a pedagogia vocal não se apropriou disso, porque não parou para olhar isso por esse ângulo mais científico, né? De falar, tá, como é que uma voz faz isso? Que essas vozes obviamente estão fazendo. Ao invés de ter essa atitude, não, isso é errado, né? É... Pra mim, a gente sempre... A ideia do trabalho é que as pessoas cantem melhor, cada vez melhor, toquem melhor e façam música melhor. A gente quer fazer música junto e a gente quer que essa música seja cada vez melhor. E já, de novo, voltando para essas pedagogias mais contemporâneas, assim como a gente, elas têm já claras que você falar para ela, não, não é assim, não, não faz isso, não, é errado. Que isso não vai ajudar no processo de desenvolvimento daquela pessoa. Isso a neurociência também já está falando, né? A educação mais moderna também já está falando que quanto mais seguro o ambiente, melhor eu aprendo. Que é importante eu ter um reforço positivo para ir me desenvolvendo. Né? A importância de eu me sentir seguro, tudo isso já a pedagogia tá se apropriando disso e estabelecendo isso como base, né? Para mim, é como... Primeiro, a gente precisa diferenciar os cantos, né? Existe o canto profissional, onde existe uma exigência específica estética, dependendo do contexto onde você está. E cada contexto vai ter um nível de exigência. Então, se eu for no The Voice, tem um nível de exigência ali, meu como cantor. Se eu for cantar no barzinho da esquina, tem outro. Se eu for cantar no sarau, tem outro, né? Então tem esse lugar do cantor profissional e tem o lugar do canto, que é um lugar da sociedade, da cultura, da vida humana, né? E o que às vezes a nossa cultura faz é olhar como se só existisse esse lugar do artista cantor profissional. Cantar é isso. E o cantar da vida humana, do dia a dia, não existe mais. Então,
eu fico pensando, o trabalho da música do círculo tem a ver com coisas que a gente faz junto. Eu me lembro, por exemplo, de sentar com meus primos, com meus pais, com amigos, a gente jogar baralho junto. É uma coisa que jogar, todo mundo sentava e fazia junto. Eu podia ser um jogador profissional de baralho, o outro estava pegando pela primeira vez o baralho, todo mundo sentava e jogava junto. E jogar baralho não era uma empreitada profissional ali naquele lugar. Não era uma prática de alto nível. Era uma prática coletiva nossa. E todo mundo estava querendo jogar melhor. Mas coisas que a gente faz junto. A gente vai na praia, a gente joga frescobol, né? Tipo, não preciso ser campeão de frescobol. Ah, não, eu não sou muito bom. Tá, mas vamos jogar, ou jogar bola, né? Tipo, ah, mas eu não sei jogar bola. Não, tudo bem. A gente encontra um lugar aí no campo, você fica. Aí você joga com a gente, todo mundo joga junto. Eu não preciso ser o Neymar para jogar bola, né? É, Agora, eu não vou negar que tem pessoas que vão entrar no campo e naturalmente têm uma facilidade muito maior do que a minha para jogar bola. A mesma coisa com cantar. Vai ter pessoas que vão ter muito mais facilidade para cantar do que outras. Isso não quer dizer que a gente não pode juntar e cantar junto, né? Seria a mesma coisa que eu falar, olha, agora só pode jogar bola o profissional no campo. A criançada não pode jogar na rua, os marmanjos não podem jogar lá na praia, né? Até outro dia a gente estava jogando bola, eu chutei o pé do Pedro, meu pé tá doendo até hoje, né? Parentes. Então, é um lugar que todos podemos ter acesso, todos devemos ter acesso, pertence a todos nós. E então, e aí as pessoas vão percebendo, até respondendo uma coisa que a Mari falou, né? Ah, esse dar voz não é como é que você dá uma coisa que a pessoa já tem, né? De fato, todo mundo tem a voz. Mas o que a gente dá é a permissão para ela cantar, um espaço onde ela sabe que ela pode cantar e sente que pode cantar. E também, às vezes, em alguns casos, dá a consciência para a pessoa de que ela canta e de que ela pode cantar. Que às vezes ela nunca achou que podia fazer isso. E de repente ela descobre que sim, eu posso. Eu posso cantar e eu vou até. Eu diria que ela vai sim fazer uma performance. E eu diria que a gente, quando a gente está no meio da roda, a gente está em uma situação de performance. Só que o público, o olhar do público é diferente. O olhar do público não é assim, deixa eu ver quão bem essa pessoa canta. O olhar do público, que é condicionado pelo nosso processo, passa a ser, deixa eu estar aberto para receber quem essa pessoa é. E isso vai se manifestar de alguma forma na voz dela. Agora, se ela for mais afinada ou menos, não quer dizer que ela é melhor. Quer dizer que cada um é diferente e vai trazer uma qualidade única para o seu canto, para o seu gesto, para o seu movimento, para o seu jeito de interagir. E tudo isso faz parte dessa pessoa que está lá nessa situação de performance, né? Eu queria falar uma coisa. Fala. Jesus acabou, né? Acabei. Então, eu acho que assim, eu não acho que a gente é contra o virtuosismo. Por exemplo, eu acho que o virtuosismo, poxa, é incrível uma pessoa fazer, né, coisas incríveis com a voz, assim, é muito admirável. Eu acho que a gente tenta abrir um espaço para que exista essa possibilidade do virtuosismo, que seja valorizado, incluído. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer abrir um espaço que tenha a intenção da gente fazer coisas juntos, né? Isso que o Zusa trouxe, assim. A intenção por trás da prática, seja ela jogar baralho ou fazer música, a intenção por trás da prática é a gente fazer alguma coisa junto, que seja uma coisa gostosa, que seja uma coisa que a gente se sinta bem. Então, eu acho que essa intenção também, ela já meio que direciona a experiência. E aí, no mundo, tem muito mais gente que canta desafinado e toca fora do ritmo do que pessoas que são virtuosas, né? Se quer fazer música com as pessoas, poxa, a gente precisa achar uma estrutura que os virtuosos sejam valorizados, mas ao mesmo tempo exista espaço para quem
nunca fez nada, quem tá cheio de traumas, porque tem um monte de gente cheio de trauma que aí chega aí nas nossas rodas e fala, nossa, tem vários depoimentos de pessoas que falam, puxa, eu tô me destravando porque já tive várias experiências traumáticas com isso. Me falaram que eu não dava para música, que eu nunca ia conseguir fazer nada disso, tal, né? E aí quando a gente cria um ambiente confortável, né, seguro, aí a pessoa vai aos pouquinhos evoluindo lá dentro do progresso dela. Agora, eu acho que esse é um dos grandes segredos e desafios, que é como é que a gente bota numa roda um cantor virtuoso e profissional e uma pessoa que nunca cantou na vida ou assim tá meio traumatizado, tá meio com medo. Então é isso, né? Esse é o grande desafio, assim. Mas vou passar a bola para você também de volta porque acho que tem outras coisas aí que você gostaria de perguntar. Pelo que eu pensei e elaborei, eu já estou finalizando o primeiro bloco que diz respeito à voz. Eu ainda tenho algumas perguntas sobre canto coletivo e regência. Então, quero muito abordar essas coisas, mas para finalizar esse primeiro bloco de voz, eu queria perguntar para vocês que tem um coletivo que é baseado em, né, vocês são homens, vocês estão num cenário de trabalho coletivo exige, né, uma parceria masculina, e eu observo no mundo, né, que infelizmente a gente conta com uma sociedade que não é igualitária. Eu queria perguntar para vocês rapidamente quais são as referências musicais femininas na vida de vocês. É uma coisa bem rápida, assim, só para saber que eu tenho uma curiosidade e eu observo uma repetição de... É muito fácil a gente achar 3 compositores, 3 cantores, né? Mas eu gostaria de saber, assim, no mínimo 2 referências femininas, cantoras ou musicistas, artistas que chamam a atenção de vocês de alguma forma, para a gente ir para o bloco do canto coletivo. Eu tenho para mim, bom, eu sou muito fã das grandes cantoras de jazz, né? Acho que o canto é uma área que sempre, que tradicionalmente as mulheres ocuparam um espaço nela, né? As grandes cantoras, né? Sempre existiam. Então, as grandes cantoras de jazz, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, são para mim uma referência, né, absurda em inspiração muito grande. E eu tenho uma mestra aí que é a Rhiannon, né, lá nos Estados Unidos, que dessa área da improvisação vocal. Eu já tive experiências incríveis, por exemplo, com a Mara Campos, regente, cantando com ela, de perceber como a sensibilidade daquela mulher que é incomum em um homem e aliada com a precisão no que ela quer e o acolhimento que ela traz, potencializa o trabalho de forma incrível. Acho que de cara seriam essas. Bom, posso ir, então. Tô pensando aqui em algumas vozes que me vêm da Clara Nunes, o repertório dela e a maneira como ela canta e interpreta. Clara Nunes é uma dessas mulheres. Vozes búlgaras, que são várias mulheres fazendo um trabalho muito lindo. Gosto também de música de MPB, pop. Gosto. Penso na... Recentemente eu estava escutando uma música de uma cantora chamada Renata Arruda, uma interpretação super bonita. Lembrei da Tânia Maia, a Elis, né? Beth Carvalho. Tem um monte. Mas de cara, as duas primeiras, você falou em duas, eu me lembrei da Clara Nunes e das vozes búlgaras, que já não são duas, são várias. Bom, eu fui. Acho que tem vários lugares que dá para buscar referências, assim, olhando para
para a vida, né? Uns lugares mais perto, outros mais longe. Então, assim, acho que uma das primeiras, ou talvez a grande primeira referência para mim foi minha mãe, né? Porque minha mãe é cantora e acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi cantando mesmo já dentro da barriga, e foi a minha mãe. Agora, quando eu era quando eu era moleque, assim, eu lembro que teve uma época que eu gostei muito de ouvir, tipo, Mariah Carey, Whitney Houston, assim, essas grandonas. Gostei muito. Acho que reflete também uma certa influência da cultura americana na nossa cultura, assim, então tinha várias referências de essas super cantoras, assim, americanas, né? E acho que foi mais velho que eu fui descobrindo outras referências mais brasileiras, assim, que tem uma estética muito diferente, né? Mas mais atualmente eu descobri a Maria Bethânia, que tá aí faz muito tempo, né? Mas eu tenho a sensação de que eu descobri ela agora, assim, que eu comecei a ouvir ela agora. E é isso. Tem muitas referências, daria para dar muitas referências, mas essas são algumas. Eu queria trazer a Naomi também, Naomi Munakata, que para mim durante muito tempo foi a grande referência de assim regente no cenário profissional de São Paulo, de regente de música vocal. Naomi Munakata, que partiu aí recentemente, né? Por causa do Covid, né? É. Foi, foi. Foi sua Dia 20. professora, Zuzan? Foi professora da Foi. Paula, né? Foi minha professora durante 6 anos na Escola Municipal de Música, professora de regência. Sem dúvida é uma mestra, é uma pessoa muito grande também. Sábado agora, que vem, dia 25 de abril, a gente ia ter um grupo de estudos com ela. E no dia 26 de abril a gente, né, infelizmente completa um mês aí da morte dela. Ela ficou 9 dias internada e foi pelo Covid. Ela 9 dias demorou entre a internação e a morte dela, mas vai ser sempre lembrada. E obrigada, Zuza. Vai ser uma mestra, uma pessoa muito importante na minha vida. Queridos, então a gente pode se direcionar agora para o canto coletivo, né? Então, eu fico pensando, e uma das minhas pesquisas foi essa. Quando a gente reúne pessoas para cantar, e no caso de vocês, quando vocês convidam a gente a se dispor em círculo, né? A se olhar, a se contemplar coletivamente nessa disposição tão favorável a essa prática, eu queria muito saber a opinião de vocês, assim, qual é a relevância dessa disposição específica quando a gente não só reúne pessoas para cantar simplesmente? O que vocês fazem é muito mais que isso, né? Só que às vezes as raízes estão lá profundas, alojadas lá profundamente longe no chão e a gente não consegue ver. Então o meu convite é convidar vocês a pensar qual que é a relevância, não só da gente reconhecer a voz de um indivíduo, a sua identidade, a sua expressão, as possibilidades de criação, mas como a gente potencializa essa prática quando a gente convida várias pessoas para cantar, ou um grupo de pessoas para cantar. Muda, é igual. Qual é a minha prática individual quando eu agora me somo a outras vozes que têm outras identidades para conviver, né? É uma das coisas que eu faço, que eu queria que vocês falassem sobre isso. Qual que é a relevância da prática vocal coletiva disposta em círculo? Pedro? Com a relevância da prática vocal coletiva? Puxa, eu acho que assim, eu vejo isso como uma continuidade do que a gente já falou, né? A prática de cantar junto é uma prática, ancestral, né? Então eu acho que quando a gente consegue fazer um círculo que também é uma disposição espacial ancestral e canta junto, de alguma forma a gente acessa esse lugar ancestral nosso, assim. Lógico que estar em círculo e cantar junto não necessariamente garante que a gente vai ter uma experiência ancestral,
mas de alguma forma a gente está se conectando com esses elementos que estão na história da espécie humana desde muito tempo, né? E não é à toa. Eu acho que essas coisas que estão na nossa história como espécie humana desde muito tempo, não é à toa que elas existem, assim, elas existem por questões evolutivas, por importância para a espécie mesmo, assim. Então, qual é a importância da gente se juntar em círculo e cantar junto? Isso tem uma importância evolutiva mesmo. Por quê? Porque pode ser uma experiência comunitária muito forte, uma experiência de pertencimento muito forte. Pode ser uma experiência também transcendental, espiritual, forte, sensível, subjetiva. Então, é uma potência incrível quando a gente consegue acessar esse lugar, né? Não necessariamente sempre quando a gente se reúne em círculo, a gente vive todas essas coisas. Às vezes a gente vive frustrações, a gente vive muitas coisas, sentimentos desconfortáveis. Às vezes a gente vive isso tudo misturado também. Então, é uma grande mistura de sentimentos, mas acho que é isso, assim, esses dois elementos, né? O canto, mas o canto nessa configuração do círculo, e não só na configuração espacial, mas recebendo tudo que o círculo traz de princípio também, né? Esses valores que estão dentro dessa configuração espacial do círculo, eu acho que isso leva a gente para lugares que ajudam a gente a ter energia para continuar vivendo, sim. É só isso, né? Ajuda a gente a passar por uma experiência de potência, assim, de falar assim, nossa, eu precisava disso para ser um respiro, assim, na minha vida, porque pode ajudar muito em relação a todas as tensões que a gente vai acumulando no dia a dia. E aí, quando a gente tem uma experiência dessa que sai um pouco do racional, também tem coisas racionais dentro dela, mas sai um pouco do racional, vai para um outro jeito da gente se relacionar, um outro jeito da gente se comunicar, e entra também nesses canais não verbais, nesses canais simbólicos, nesses canais poéticos também, nessa beleza estética. É uma experiência muito potente, sim. O que você acha, Zusa? Eu acho interessante, né, quando a Paula falou de círculo, né, cantar em círculo. Bom, primeiro me conecto com tudo isso que você falou e diria que a experiência que viver não é só sobreviver, né? Viver não é só se alimentar, pagar as contas, viver algo além disso. E o que é esse além, né? Então, para mim, a experiência de assim, cantar junto e ser um com o outro e ser um com o todo através do som, que é uma experiência, não é uma experiência transcendental, é uma experiência corriqueira, né? Natural, assim, tipo, que está ao nosso acesso a todo instante. E viver isso é uma coisa que conecta a gente até com o propósito de, tá, tô entendendo melhor para que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, né? A vida ganha um sentido a partir do momento que eu tô conectado com essa sensação, essa percepção, essa energia de que eu sou parte de algo maior. E esse é só um dos elementos, né? Além de tudo que o Pedro já trouxe. Agora, é engraçado, porque por que cantar em círculo, né? Tem um lugar dentro da nossa cultura contemporânea que geralmente quando eu penso em cantar, eu penso em cantar para alguém, né? Mais do que com alguém. Primeira ideia é cantar para alguém. E a música do círculo, a princípio a gente está cantando para a gente mesmo. A gente está cantando para a gente, ou seja, a gente está cantando uns com os outros, uns para os outros. E aí o melhor formato é o círculo, porque a gente se escuta melhor, todo mundo se escuta. Então eu fico pensando, né, por exemplo, o coro tradicional, ele geralmente ele fica distribuído já da forma que ele vai se apresentar. E o regente fica no lugar que todo mundo vê ele, e ele fica no lugar também do público, né? Porque a ideia
desde o princípio, porque no coro tradicional todos os ensaios são assim, então a ideia desde o princípio é que o regente esteja percebendo qual é o som que o público vai ouvir em algum lugar, né? As pessoas se ouvirem ali não é a prioridade, porque se fosse elas estariam em círculo, que elas se ouviriam melhor e de forma mais igual. Então é muito importante esclarecer isso, que nessa prática coral, qual a prioridade? A prioridade é o som que você vai mostrar para o público e a experiência do público receber esse som. Isso eu acho muito válido, muito fantástico, eu me identifico muito com a ideia da performance e de presentear pessoas com esse trabalho que a gente fez. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante, inclusive para um grupo que vai se apresentar, é importante também ele ter um momento que ele canta para ele, que ele canta um com o outro, que ele entende o que ele está fazendo, cada um dos cantores, e não só o regente, né? Então, cantar em círculo é um jeito da gente se ouvir melhor, é o melhor jeito da gente usufruir a gente da música que a gente está fazendo. E que mais que cantar em círculo traz, Ronalds? Acho que eu vou ser meio redundante aqui, mas nesse elemento do círculo, essa ideia de que quando a gente está em círculo, existe o círculo e existe o centro. O centro é onde essas vozes todas vão se juntar, né? E aí, nesse centro, é isso. O que a gente compõe juntos, né? A gente está aqui, na direção do centro, a gente cria alguma coisa junto, e que é a soma, né, de todos nós, das nossas vozes e do que somos, das nossas intenções e tal. Então, acho que o círculo também ajuda aí a gente a criar esse senso de unidade e de comunidade, né? Que pode ser também super metafórico, né? Então, mas essa percepção de que a gente, isso que você falou, né, Zô? Não, tem né, eu me conecto com algo que é maior, né? Eu me torno algo maior, assim, né? Porque é a junção de todos nós, só que eu tô uno com aquilo, né? Então, sei lá, me amplifica de alguma maneira, né? De algum lugar eu sou maior do que eu, sei lá. Dá para viajar um pouco em cima dessa ideia aí, dessas ressonâncias, essas vibrações que se encontram e fazem a gente entender que a gente é maior. Ao ponto, talvez, de, aí, viajando um pouco, a gente poder se sensibilizar para a ideia de que a gente é um com tudo que está à nossa volta, assim, né? Então, como é que a gente cria esse lugar em que eu coloco a minha voz, mas essa voz encontra outra voz e isso se torna um. Então, acho que o círculo ajuda isso na questão acústica, né, como o Zusa trouxe também, mas numa questão, sei lá, filosófica, assim, né? Sei lá, a gente é no fundo, a gente é diverso, mas a gente tem um lugar que é comum, né? Então, sei lá, é um jeito de amplificar a vida, né, de alguma forma. Eu queria continuar falando uma coisa que eu lembro quando eu comecei a ter contato com essas práticas da música em círculo, que foi assim, foi em 2 lugares. Primeiro na minha família, porque meus pais eram músicos e tal, e aí às vezes tinham umas festas, e essas festas tinham meio que umas improvisações, assim, a galera se juntava em círculo para tocar. E aí era muito diferente de quando rolavam as apresentações, porque era meio que, pô, cada um que quiser tocar pode tocar, tem espaço, pega aí o seu instrumento que tiver sobrando, pega o agogô aí, o chiquerê, o que tiver sobrando e toca do jeito que você conseguir, sei lá, vamos junto. Então essa foi uma das experiências legais, assim, de fazer música em círculo. E uma outra experiência também que foi muito divisor de águas na minha vida foi que eu estava no colégio e aí apareceu a aula do Cadu.
Carlos Eduardo de Campos Granja, acho que é isso, o nome inteiro dele. E aí foi meu primeiro professor de percussão corporal, nessa linha que vem, né, do Barbatuques, do Barba, do Estênio, e era o único momento na minha escola que a gente fazia um círculo, era nessa aula. E eu lembro que era uma outra energia, era outra lógica, era outro tudo, assim. Então, para mim, essa foi uma experiência muito potente, porque por mais que eu não tivesse tanta consciência de como que esses elementos se influenciavam, eu falava assim, pô, esse é um dos únicos lugares que eu quero estar aqui na escola. Todas as outras aulas são muito chatas, eu fico contando horário para acabar, ou eu tento dormir para ver se o tempo passa mais rápido. Totalmente desconectado. Agora, chegava essa aula, que era uma aula opcional, que era a única aula em círculo, falava, pô, da hora, agora a gente vai jogar, né? Agora a gente vai brincar junto, assim. E aí, então, acho muito importante reconhecer o trabalho de todo mundo, né? Do Fernando Barba, Estênio Mendes, pessoas super importantes para a gente, assim, que influenciaram muito a gente, inspiraram muito a gente. E também outras pessoas que, de alguma forma, ampliaram essa visão estética. Muita gente comentou sobre a estética, né? Como que a estética influencia a gente no nosso trabalho aqui no YouTube. Essa questão estética, por exemplo, Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal, pô, foram pessoas que expandiram muito assim as possibilidades estéticas e, de alguma forma, inspiram a gente a pesquisar sons nos objetos cotidianos, né? Então, assim, tem um olhar inclusivo nesse ponto de vista, assim, porque quando eles começam a fazer música a partir de qualquer coisa, assim, qualquer objeto, você olha diferente para os objetos, fala, nossa, o cara não está fazendo música com, nossa, uma coisa impossível, é tipo, poxa, coisas cotidianas. Então, o círculo, para mim, tá aí presente também, porque ele está mostrando que a gente pode fazer música com as coisas do nosso cotidiano. E também acho que é importante ressaltar esse elemento ancestral, assim, que é muito presente nas culturas indígenas, nas culturas de origem africana. O círculo é muito presente. E são culturas que têm uma sabedoria, né? E que muitas vezes são subjugadas ou desvalorizadas ou excluídas. Mas, poxa, o círculo tá presente aí nessas culturas e muitas pessoas agora estão descobrindo que os processos circulares são processos revolucionários, que as metodologias circulares são revolucionárias. Pô, são metodologias que, os indígenas estão fazendo aí faz mó cara, sabe? Todas as culturas africanas, afro-brasileiras estão fazendo isso daí faz mó cara. Então, né, não estamos inventando roda nenhuma, assim, né? Estamos só recriando, nos inspirando também e valorizando toda essa galera que já está fazendo isso faz muito tempo. Aproveitar, então, desculpa, Paulo. Pode não, falar, só não, para aproveitar que o Pedro falou de referências aí, né, que abriram o campo estético, e aí o Bob McFerrin, né, que é um mestre, que eu tenho a felicidade de poder conviver com ele já há tantos anos e ainda hoje, e que para mim é uma experiência, uma inspiração muito grande. Eu sinto que o que ele faz na performance, né, abriu caminho para muita gente, né, influenciou muita gente. O que ele fazia nos shows dele, que é tanto de usar o gesto vocal mais inusitado para criar magia, quanto relacionar isso, abrir isso para o público, interagir com essas pessoas. E a gente vive muito isso nas nossas rodas, né? Só que a gente não está no palco plateia, a gente está em roda. Mas muita coisa que eu vejo ele fazendo shows, a gente está fazendo na roda, do nosso jeito. É verdade, Zusa. Eu sinto esse perfume. Então, para essa mágica acontecer, para a gente conseguir reunir as pessoas, não só juntá-las, mas entender que a intenção é timbrar, é afinar, é produzir um momento artístico
percebendo a potência das pessoas, para isso tudo acontecer, parece que precisa de um regente. Parece que precisa de alguém que vá convidar essas pessoas ou direcioná-las, conduzi-las. E aí eu já quero migrar para o assunto da regência, né? Tudo isso no trabalho de vocês, para construir um círculo, é feito com trabalho gestual, é feito com trabalho não verbal, né? A mágica da regência, ela não é explicada, ela não se apoia em palavras, né? Na faculdade de regência, a gente percebe que quando você tem que explicar o seu gesto já está frustrado, né? Ele já não funcionou. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é, assim, a minha inquietação no tratamento do verbo, né? A gente usa, tanto nos laboratórios que vocês ministraram, agora na formação da música do círculo, questões para se formar um condutor, né? Da música do círculo. Eu fico pensando, reger, é a mesma coisa que conduzir? É liderar? É ensaiar? É o quê, né? Então, entendo que trazer todos esses elementos acústicos, todos esses elementos artísticos para formar essas rodas no decorrer do que vocês fazem. Reger basta. O que é reger, né? Para um regente coral, tem uma ação que é mais esperada, quando a gente fala, não, olha, o regente do coro vai reger. Então, a gente já tem aquele molde na nossa cabeça, daqueles gestos pré-moldados, que são gestos ótimos, para uma determinada prática. Quando a gente fala regência da música do círculo, não é aquela regência convencional, mas a gente usa reger, né? Então, convido vocês a pensarem e a resgatarem no que vocês estão pensando agora. Reger tem a ver com liderar, com conduzir. A gente está usando um bom verbo para conduzir as práticas da música do círculo? Ronaldo, Crispim, mestre, o que você acha sobre isso? Pô, bem eu para essa pergunta. Deixa eu pensar. Bom, eu não tenho muito conhecimento na música mais formal, né, do regente. Então, eu vou falar do ponto mesmo do que a gente vai vivendo, assim, né. Atualmente, a gente né, para estruturar as práticas da música do círculo e poder compartilhar com as outras pessoas, para fazerem o mesmo, a gente vem se perguntando muito sobre muitas coisas, né. Então, um dos pontos é que a gente vem falando um pouco sobre, na nossa prática, a gente às vezes está diferenciando o que a gente está chamando de regente do que a gente está chamando de condutor. Pois o Zé Pedro me ajuda nisso, porque, enfim, a coisa está meio viva, né? A gente está vivendo isso tudo, então pode que mude, a gente está conversando sobre essas coisas. Mas, num primeiro momento, a gente vem diferenciando o regente do condutor, entendendo que o condutor, que é o lugar que a gente se coloca nas rodas, é de cuidar da roda, assim, sabe? E no nosso caso, a gente vem falando, né, que esse condutor, a gente entende que ele assume simultaneamente ali 3 papéis nas rodas da música do círculo, que é o papel de artista, porque está criando coisa, né? Estou criando aqui, estou improvisando, estou criando, né? Tô trazendo para as pessoas cantarem ou tocarem, enfim. Também um papel de educador, que eu estou criando ali como artista, mas também como é que eu faço o outro fazer aquilo, né? Então, peraí, deixa eu encontrar um caminho. Então, né, que estratégia eu vou usar para fazer com que o outro também vá se desenvolvendo para fazer aquilo que eu criei, ou também para liberá-lo, para criar outras coisas, tá? Mais um pouco esse olhar do educador. E também um olhar de facilitador, que poxa, tem uma roda aqui, tem um monte de relação acontecendo, e como é que eu vou conduzindo o caminho desse grupo. Então, quando a gente fala em condutor, no caso da música do círculo, e é isso que a gente vem tentando compartilhar com as pessoas, né, que querem fazer música do círculo e tal, que é isso, o condutor, ele vai assumir esses papéis de artista,
Então, tem um lugar para ele se desenvolver artisticamente, né? Tecnicamente, artisticamente, expressivamente. Um lugar de educador que é, e agora, que estratégia eu uso para o outro fazer e para o outro se desenvolver, né? E o facilitador, legal, e como é que eu conjugo toda essa diversidade aqui e como é que eu crio um caminho, né, de energia mesmo, de fluxo, né, para esse grupo se manter interessado, para esse grupo se manter aberto, enfim. Então, isso é o que a gente vem chamando de condutor, né? Então, a gente assume esse papel cuidando da roda. E regente, sim, que a gente também está ali regendo o grupo, mas ele pode ser que eu faça um jogo em que eu chamo 4 regentes, né? E eles vão estar cuidando de um aspecto ali do jogo, que é, eu crio e passo para aquele grupo o que ele vai fazer, né? E vou regendo, né? Vou regendo o que o grupo está fazendo, vou, né? Indicando os caminhos e tal. Então, assim, a gente tem diferenciado o condutor de regente um pouco nessa linha, nesse caminho. Mas vou pedir para que Luz e Pedro aí complementem. Quem vai? Vai, Pedrox. Eu só queria checar se a pergunta é qual que é a diferença entre esses todos que você falou, é isso? Para a gente? O que eu trouxe eu gostaria de saber a reflexão de vocês em relação a todas essas desenvolturas que quem rege ou quem conduz precisa ter, e se cabe só ter um nome. Será que esse nome ele consegue abordar todas essas funções, esses acúmulos de ações musicais que quem está ali no centro da roda ou na frente de um grupo assume, né? Essa é a minha reflexão. Particularmente porque eu acho que reger é um verbo muito vago da língua portuguesa para o desempenho musical que essa pessoa tem a responsabilidade de executar naquele momento, né? E eu entendo que o trabalho de vocês tem uma diferenciação, então eu queria saber o olhar de vocês. O Ronald disse o dele, né? Dessas 3 ações que eu acho muito importante. E que eu acho que não se despede do trabalho tradicional. Eu acho que o regente de um coro passa por esses 3 momentos da performance, do educador e do facilitador, e eu entendo também que se isso não acontece, o grupo tem algumas perdas, tanto sociais quanto de resultados musicais. Então é sobre esse olhar macro, sobre a ação do regente, que também traz liderança, condução, facilitação. Uma coisa que o Ronaldo falou que eu acho legal, assim, dessa brincadeira que a gente propõe, assim, as nossas rodas, é que muitos participantes são convidados a brincar nesse lugar da regência, assim, então, e às vezes a gente se coloca como participante, então tem uma flexibilidade também das posições, uma rotatividade, assim, né? Que eu acho que é muito interessante que eu não vejo acontecendo tanto em outros trabalhos, que é uma hora a gente é participante, uma hora a gente está regendo, uma hora a gente está olhando o grupo de fora, outra hora a gente está tocando, outra hora a gente está cantando alguma coisa que um participante propôs, né? Então, assim, essa flexibilidade, esse jogo, essa brincadeira, eu acho que é muito legal. E nesse lugar também de quais precisam ser, por exemplo, as competências para a pessoa reger ou conduzir um trabalho da música do círculo, né? Reger ali a roda musical, a gente identifica esses três elementos, assim, que são a pessoa, para ela conseguir reger uma roda da música do círculo, ela precisa ter uma noção rítmica. Porque se ela não tiver noção rítmica, ela vai se perder, ela não vai conseguir sustentar esse lugar. Ela precisa ter uma noção melódica também. Porque a gente entende que não necessariamente tudo precisa ser, sei lá, tonal, tudo precisa ser dentro de um tom específico. Lógico que sempre tem espaço para dissonância, não tem uma obrigatoriedade de um resultado musical, mas de alguma forma essa noção melódica ela ajuda muito a ir sintonizando, né? E aí regendo de acordo com esses parâmetros. Então esses dois, né?
noção rítmica, noção melódica e também a noção cíclica, que é muito importante, porque a gente está criando padrões naquele momento. É tudo muito improvisado. Por mais que a gente tenha jogos que a gente usa, que são recorrentes, os ciclos, a gente precisa ter muita noção desses ciclos, porque o regente, ele joga, ele brinca. Então, não tem uma partitura previamente escrita que a gente vai seguir, o roteiro não é previamente estipulado. Então, esse jogo, o regente, ele precisa estar com essas capacidades ali na mão, porque ele vai brincar também com isso, né? Jogar para um grupo, jogar para o outro, pegar a voz de um grupo, passar para o outro. É um regente muito criativo também. E como o Zuza está balançando a cabeça aí, eu acho que ele tem coisas a dizer sobre isso. Fala, meu veterano, diga aí, desembuche. Eu tava concordando, né? Que às vezes eu também, às vezes eles falam, não. Mas no caso eu tava concordando. Eu tava anotando algumas coisas aqui. Eu me conecto muito com o que você trouxe, Paula, de que reger, sim, é um termo muito vago, né? Não explica tudo que o regente tradicional faz, não explica tudo que a gente na música do círculo faz. Eu entendo que esses papéis nem são tão diferentes. Geralmente, o regente, ele é o organizador do grupo, né? Que seria esse facilitador aí que o Ronald trouxe, o cara que planeja o processo, pensa o processo, conduz o processo. Ele é também o educador, porque geralmente ele ensina a música para as pessoas, e às vezes ensina as pessoas a cantar com mais desenvoltura. E ele também é o artista quando ele está lá no palco, com o gesto dele, né? O regente também é esse artista do gesto, né? Eu acho que tem também diferenças, né? Uma dessas é o que o Pedro trouxe, o trabalho que a gente faz é diferente, o objetivo final é diferente do objetivo final do trabalho do regente de coro, por exemplo, né? No nosso caso, o processo é o fim, né? E não o resultado. Então, eu acho que a gente tradicionalmente viveu dentro da música muito essa lógica do resultado como foco, né? E aos poucos na arte educação isso foi se equilibrando melhor e tal. E talvez na música do círculo a gente esteja num lugar onde muito claramente o processo é o foco, né? E o resultado e o processo são quase a mesma coisa. Então, quase que o resultado do processo é um processo melhor ainda e assim vai, né? Mas existe sim, acho que um objetivo, para mim, especialmente, eu sinto que tem um objetivo, quando eu estou trabalhando com um grupo com mais tempo e mais a longo prazo, o meu objetivo e acho que também isso é uma diferença em relação ao regente tradicional, que o nosso objetivo é chegar num ponto onde não precisa mais de regente, né? Onde a música pode acontecer por conta própria, com a autonomia dos participantes. Então eu quero poder sumir desse papel eu diria até que de todos os papéis até, isso seria o ideal, chegar num ponto onde o grupo se autorregula, chegar num um momento onde o grupo faz música sozinho, se escutando bem, né? Chegar num ponto onde o próprio grupo se ensina as coisas, né? Esse é um ideal que eu acho que ele é distante, mas teve um momento na época que a gente era grupo Fritos, que eu lembro que a gente excluiu a figura do líder, né? E funcionou por alguns meses. Depois não mais, porque é muito desafiador, né? Você tá num grupo onde está todo mundo na horizontalidade é muito difícil. Mas eu diria que esse é um fim utópico, né? E que a gente, sim, o nosso processo caminha nesse sentido. Caminha no sentido de chegar, por exemplo, naquele exercício que o Stênio e o Barba chamam de contágio livre, onde todo mundo está junto fazendo livremente o que quer, a música não tem hora para acabar e cada um se contagia com a sonoridade uns dos outros, criando uma música espontânea ali na hora sem condução. E eu, Pedro e Ronaldo, já
no tempo de Fritos, né, e a gente já viveu momentos de música muito boa sendo criada desse jeito. Então a gente sabe que isso é possível, né, com bastante trabalho, com bastante estudo, né, a gente se encontrava toda semana ali para praticar isso. É, Então acho que tem essa diferença aí do regente tradicional, que é que a gente quer em algum lugar se tornar desnecessário. Um parênteses que eu acho interessante, assim, no sentido de reger mais convencional do gesto, né? Que é reger em círculo é muito diferente, né? De reger. Então esse é um convite para os regentes de coro, por exemplo. Ah, experimenta reger em círculo. O que que muda, né? As pessoas não estão mais só na sua frente, elas estão toda à sua volta. Então tem um novo gestual que nasce também de estar nessa posição. Só uma coisa aí que você falou da liderança, né, e horizontalidade, o Usa trouxe isso também e tal. Só também esclarecer, ou é um ponto de vista, né, entender que o condutor ou o regente, acho que uma coisa interessante é entender que está a serviço da roda. Então, acho que isso muda muito a postura quando a gente, talvez, uma coisa pode ser as pessoas estão ao meu serviço para elas fazerem o que eu quero, outra, eu estou a serviço dessa comunidade, dessas pessoas, tentando facilitar um processo artístico e tal, me expressando artisticamente também. Mas a figura de uma pessoa que às vezes se destaca não quer dizer que é ela que está mandando, que ela é, né, ela, na verdade, ela está com a responsabilidade de contribuir para que o grupo viva uma coisa potente, especial, enfim. E até com essa ideia um pouco, sei lá, de uma hierarquia que não é uma hierarquia de poder, né, não é sobre, né, o outro, mas é mais uma hierarquia de função, né, quer dizer, nesse momento eu estou desempenhando esse papel, mas eu estou a serviço. Acho que talvez isso possa mudar também um pouco a postura de como eu lido com o grupo, com as pessoas, enfim. E tem uma coisa aí também que é o nosso desafio nesse exato momento, que a gente não pode fazer rodas musicais presenciais. Então a nossa condução, a nossa regência foi totalmente desestabilizada. E aí eu acho que isso é um exercício muito legal de falar assim, tá bom, então como é que eu tento sacar qual é a essência da nossa regência, ou qual é a essência do nosso trabalho, para ir descobrindo outros caminhos de acessar esse lugar. Né? Tem coisa que não dá para fazer, lógico, tem coisa que não dá para substituir, mas se eu consigo sacar assim, um pouco os princípios, se eu tenho clareza desses princípios, de como que a gente se relaciona, de como que a gente convida as pessoas para contribuir, eu consigo achar outros caminhos para acessar esse lugar. Eu acredito muito nisso, assim. E aí agora a gente está com, por exemplo, essas duas experiências, que são experiências que estão desafiando a gente nesse lugar, que, por exemplo, a Fritura Livre, que era um encontro presencial que a gente faz mensalmente na praça, né? Não dá para fazer mais esse encontro porque é aglomeração. Então, como é que a gente passa a Fritura Livre para o online? Não dá para ser a mesma coisa. Então, a Fritura Livre foi transformada num sarau online, que as pessoas se apresentam individualmente, mas são encadeadas, e aí a gente descobriu que dá para as pessoas de toda a comunidade assim internacional também se apresentar. Então, a gente vai convidando essas pessoas muito legais de outros países se apresentando. Isso é muito legal. Então, é um novo formato que a gente não tinha pensado antes e que é muito legal. A gente tem se reunido também com, por exemplo, a galera do retiro, as pessoas que vão nos retiros, tal, e ouvido um pouco como é que cada um tá. Então não tem tanta prática musical, mas tem uma prática desse ouvir, dar voz para as pessoas, né, oferecer esse lugar de escuta, tal, que também é muito legal, que a gente está fazendo muito mais nesse momento. Que mais? Tinha mais um exemplo. Formação. A gente começou a formação em música do Círculo, fez um módulo e veio o coronavírus, quarentena. Fala assim, bom, tá bom. Então, como é que a gente continua, né? Como é que a gente conduz, como é que a gente rege
um encontro através do online, por essas plataformas. Então tá cheio de frustração. Você falou do gesto frustrado, né? Tá cheio de gesto frustrado, porque quando a gente não sabe fazer a parada, a gente vai tentando descobrir, a gente vai experimentando e fala, pô, isso aqui não tá funcionando. Então vamos em outro lugar. Eu acho que esse lugar experimental também da música do círculo é muito legal, porque assim, pô, vamos aí, vamos junto. E também a gente, como regente, como condutor, acho que a gente também não se coloca num lugar assim de o poder é todo meu, até porque isso traz uma responsabilidade muito insustentável. Então, acho que um dos benefícios da gente compartilhar essa responsabilidade é exatamente isso, tipo, eu tô aqui, mas estamos juntos também, galera, quero ouvir vocês, o que vocês acham? Dá aí umas sugestões. E essa é a vantagem de ouvir as pessoas, né? A gente tem muito mais informação quando a gente ouve as pessoas. Então, isso é muito legal. E aí eu acabei de ver o comentário aqui da Eidmara, que ela falou assim, que maravilha, se não fosse a quarentena, eu aqui em Manaus não teria acesso a tantos conhecimentos, gratidão. Então isso também é muito legal da gente ir experimentando outros caminhos para essa condução e para essa regência, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia antes, né? É isso. Desculpa, agora que você falou, já veio umas outras ideias aqui também. Mas pensando nisso que você falou da responsabilidade, né, compartilhar e tal, é um processo que a gente está regendo, conduzindo, mas é um processo de evidenciar a inteligência coletiva, que tem um grupo com tantas expressões ali, tem muita riqueza de ideia, de criatividade ali, né? Então, um dos papéis é deixar isso se revelar, né? E colocar isso em relação para ver o que vai se construir. Então, esse orquestrar, né? Reger e tal, também é isso, né? Cara, é muito potente o que tem de ideia, de conhecimento, de criatividade, de expressão, e a gente vai lidando com isso, assim, né? Vai se colocando a serviço para isso vir à tona, né? Então, aí nesse sentido também, né, Pedro, isso pode acontecer, essa ideia, né, pode estar acontecendo virtualmente ou com outros tipos de interação e tal. Mas essa coisa de acessar a inteligência coletiva é uma coisa que a cooperação, a colaboração traz, que a gente está agora, né, no momento atual, a gente está cheio de questões aí para resolver. Quanto mais gente a gente puder acessar, né, criativamente, melhor. Só que provavelmente, né, ter um mínimo de organização para isso vai ajudar a gente a ir para algum lugar, né? Sim, e inclusive isso que a gente está vivendo nesse exato momento a gente está usando, por exemplo, uma conta do Zoom que não é nossa, que foi a gente acessou a comunidade e falou assim, galera, alguém tem conta do Zoom que possa emprestar? Né? E aí várias pessoas também falaram, eu tenho. Então, assim, talvez outras organizações, outras empresas, outros projetos ficariam meio assim, não vou falar, né? Imagina, eu vou expor essa minha vulnerabilidade e tal. Então, acho que o nosso trabalho também tem uma vulnerabilidade do regente de falar assim, e aí, galera, como é que a gente se ajuda nisso aqui, né? Então, é um regente que é vulnerável, é um regente que é improvisador também, experimenta e funciona, não funciona, é um regente criativo também. Fala, Zusa Gonçalves. Queria agradecer então a Mara Finocchiaro por emprestar a conta do Zoom pra gente, que é mãe da Lari Finocchiaro, minha namorada, né? E então, me veio coisa de que o regente tradicional pode se, independente qual é o fim do processo, né? Eu acho que essa ideia de que você não está sozinho, de que o grupo pode te apoiar, que você não tem a responsabilidade de pensar tudo e definir tudo e decidir tudo, né? Que muitas vezes o regente tradicional se coloca, isso pode aliviar, pode abrir muitos caminhos, né? Então a gente fala aqui do trabalho da música do círculo, mas para mim é bem importante primeiro deixar claro que o quanto eu aprecio a tradição coral, né? E quanto eu vivi, quão importante ela foi para mim e como eu acho ela fundamental hoje, inclusive.
e que o nosso trabalho ele se desvia dessa tradição em vários sentidos, mas que muita coisa que a gente faz pode servir a essa tradição. Eu acredito muito nisso, né? E espero mesmo poder, às vezes eu tenho a oportunidade de trabalhar com regentes de coro e tal, e é sempre muito bom poder trazer alguma contribuição para essas pessoas que fazem esse trabalho tão importante. E assim, como a gente já está aí nos 5 minutos finais, eu queria propor, te convidar aí, Paula Castiglione, se você quiser, não sei se você tem uma pergunta mais importante do que isso, mas também fica a seu critério. Mas a minha pergunta é, como é que você, que transita nesses universos todos, assim, como é que você vê isso, assim? Como é que você vê essas coisas se ajudando ou não se ajudando, essas diferenças? Que você acha? Eu sabia que isso ia surgir em algum momento. Eu venho de um lugar que desconhecia essa possibilidade de não ser o único responsável, catalisador, líder, que é o regente, né? Quando, quando eu fui para a Unicamp, para a Universidade de Campinas, eu saí do meu conforto aqui da Unesp, dos coros aqui de São Paulo, fui para outra universidade, vi outras coisas e também participando de práticas instrumentais, de jazz, que o piano tinha mais liberdade, eu sempre estava com essa pulga atrás da orelha. Encontrar vocês nessa jornada, lembrei também do André, meu amigo querido André Santana, que é da minha classe de regência lá da Unesp, que conheceu vocês primeiro e que me convidou para as frituras. Então, encontrar vocês foi uma coisa muito importante, porque a partir da prática eu percebi muitas coisas, né? Foi como que uma ampliação. Então, eu não consigo mais ser, assim como a gente não consegue ser o mesmo todos os dias, né? Não ser aquela pessoa musicista tradicional que não tem agora essas ferramentas. Então, e também não consigo mais só ser aquela regente que improvisa e que é criativa a todo momento. Então, é muito gostoso poder somar as habilidades, né? E eu fico observando como que ainda no meio musical é tão restrita essa prática, né? Eu posso ser uma regente de coros, reger Villa-Lobos, reger Mignone, reger Camargo Guarnieri, Bach, e estudar improvisação vocal, e estudar como a minha voz pode ser educadora, facilitadora e artista numa roda, em dispor o grupo de maneiras diferentes, né? A, por exemplo, desmontar um planejamento de ensaio a serviço de um estado que aquele grupo esteja naquele momento, né? Quantas vezes no projeto Guri Santa Marcelina, por conta de uma situação desfavorável, de uma goteira, de uma falta de cadeira. Então, assim, se os regentes entenderem que eles podem somar múltiplas habilidades às suas práticas tradicionais, que eu não acredito, porque quando a gente lida com o ser humano, nada é engessado. Então, se a gente estiver atento a ser humano, né, que majestosamente o Ronald disse que é estar a serviço, eu me identifico grandemente, né? Então é como se eu estivesse indo para o lugar certo, assim, pode ser clichê, mas quando eu entendo que essas práticas podem ser sabiamente misturadas, não sem responsabilidade, né? Quando a gente estuda e pratica. Também o ano passado que eu tive a oportunidade de estar lá no Ômega, de estar lá junto com o Zusa, de poder vê-lo lá, celebrar a presença de um brasileiro lá, né? Ver a possibilidade de riquezas que a nossa música brasileira traz, onde ela está, não importa onde, né? Tá com o Bob McFerrin, de uma certa maneira eu fechei um triângulo assim, né, da criatividade, da performance e da parte educacional que tá no canto coral, em cima de um pallet, com uma batuta na mão, que eu nem uso, que eu detesto isso. Mas é possível se a gente tem o conhecimento e a prática. Então, se eu sou um regente tradicional e quero ser mais autêntico, se eu quero improvisar mais, eu preciso me dispor e me abrir para isso. E o contrário também, né? Se eu tenho uma prática de mais improvisação, de mais criatividade, talvez de menos tradição, a tradição alimenta também, né? Então eu acho que a gente abrir essas portas sabiamente, por etapas, só tem a contribuir e trazer uma riqueza para mim como artista, né? Ser artista é estudar a si mesmo.
Então, como que eu estou estudando a mim mesma e dialogando com as práticas maravilhosas que vocês estão organizando de uma maneira louvável, trazendo essas habilidades, né, para o regente que não é só tradicional, como eu lido com as duas práticas todas as semanas, no mínimo 18 vezes. Então, olha, se quiser um exemplo, eu acho que é um privilégio compartilhar e celebro muito, assim, o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem e estão solucionando à medida do possível nesse momento que é delicado que a gente passa e vai passar. Então, nesse espírito de celebração, quero celebrar a sua participação com a gente aqui, mesmo estando no quarto ao lado. E é isso, a gente encerra então esse podcast. Quero saber se Zusa ou Ronaldo tem alguma coisa a dizer só para finalizar. Falas finais. Queria agradecer muito a Paula, dizer que ela é um presente para essa comunidade da música que a gente está vivenciando. É muito especial ter ela e todas as contribuições que você traz, Paula. É, de fato, um grande presente. Me sinto muito feliz e honrado aí de ter tudo que você traz para essa roda ali também à minha disposição. Ronalds. Eu reforço aí o que o Luz está trazendo também, agradecer muito a Paula por esse momento aqui e pelo tanto de carinho e valorização que ela traz aí pro trabalho que a gente faz e tanto de contribuição também, né? Cada vez mais presente na roda, assim, é muito bom. Agradeço muito, Paula. E a vibe, né? Energia, assim, delícia. Valeu. E eu também agradeço muito e celebro você ter sido a nossa regente de hoje, regente da nossa conversa, né? Porque de alguma forma tem uma regência aí. E agradeço também todo mundo que está assistindo, que está comentando e digo que semana que vem tem mais um podcast. A gente vai divulgar quem será o convidado ou convidada e qual será o tema, mas mais um podcast no mesmo horário, no mesmo canal. E é isso. Valeu, galera. Até mais. Tchau.